Boa noite, turma. Vamos iniciar a aula de hoje. Nós estamos aí com a Lene e com o Luan participando. Quero iniciar falando sobre o conteúdo da nossa avaliação. Tá? O conteúdo da nossa avaliação, ele vai desde... Deixa eu passar aqui. Ele vai desde cálculo posterior à amostragem, tá? Nós avaliamos o conteúdo ministrado até a amostragem, naquela primeira disciplina. Então, de amostragem para cá, até a aula de hoje, ok? Até a aula de hoje, nós vamos cobrar na próxima avaliação. Então, para que vocês saibam o que vai ser cobrado na avaliação, saibam que a primeira aula após amostragem, que foi cálculo de amplitude, tá? Cálculo de amplitude amostral, tá? Como se calcula a amplitude, como se constrói uma tabela de distribuição de frequência com intervalos, ok? Aí entra nesse conteúdo, distribuição de frequência, representação gráfica, medidas de posição, encerrando na aula de hoje. Na medida de posição, nós temos média, moda, mediana, quartis, decis e percentis, ok? Então, para que vocês já possam se preparar, no final aqui tem um exercício que nós vamos corrigir na próxima semana, e ao contrário do que a gente fez para compor a primeira nota, essa segunda ela será apenas a avaliação, ok? Então, é importante que vocês se concentrem na revisão da disciplina, porque é uma sequência que a informação anterior ela é importante para o cálculo posterior, ok? Lembrando que quando vocês forem estudar a medida de exposição, tanto média quanto mediana e moda, seja para dados não agrupados, agrupados em frequência simples e frequência de classe, tá? Então, não esqueçam que isso vai compor. Então, como eu falei, hoje a aula é uma aula mais simples, tá? Vocês vão perceber que a disciplina é mais tranquila, a de hoje, que é a parte de quartis, decis e percentis, ok? O que é importante falar disso, antes de a gente entrar diretamente no conteúdo? É importante que essas medidas de posição, elas são medidas que vão dar informações para vocês, para que vocês possam tomar decisões. Como eu falei e venho falando em todas as aulas, nem todas as medidas de posições elas nos produzem informações não diria confiáveis, mas plenas em si mesmas, né? Então, eu não posso considerar a média como uma informação única e tomar todas as decisões com base na média. Para isso que eu estudo a média, calculo a moda, calculo a mediana, e essas três outras medidas que nós vamos estudar hoje, elas vêm somar nisso, né? Elas vêm somar nessa questão, porque elas facilitam a interpretação dos dados produzidos, ok? Então, dado essas duas informações, nós vamos seguir falando de quartis. Bem, pessoal, a primeira coisa que é importante lembrar é que quartis, né, e decis e percentis, eles têm uma relação com o nome, né? Então, não é difícil a gente entender que quartis vem de quarto, né? Ou seja, eu tenho uma distribuição, uma coleta de dados brutos e vou dividir isso em 4. Quando eu divido isso em 4 e faço essas análises, né, de quartis, eu estou considerando que a minha análise, os meus dados, eu tabulei esses dados e dividi ele em 4. Ou seja, como vocês estão vendo aí, eu dividi a minha coleta em 4 partes, né? Essa aqui é a primeira. Aqui é a primeira. Aqui a segunda. Aqui a terceira. E aqui a quarta.
entendeu? Então, por que quartis? Eu dividi em 4 partes meus dados e vou fazer a análise disso. Tá? Ou seja, a cada quartil, que é representado pela letra Q, eu tenho 25% da minha amostra tabulada. Ah, professor, então significa o quê? Que a metade da minha amostra, ou seja, o meu segundo quartil aqui, ó, ele representa 50%. Exatamente, porque é a soma do primeiro e do segundo. Esse segundo quartil, ele sempre será igual à mediana. Vocês lembram lá o que era a mediana? Eu tinha 3 números, né? 7, 8 e 9. Né? Eu queria ver a mediana. A mediana é o número que está no meio, é o 8. Quando eu tenho amostra de 3 números, por exemplo. Se fosse de 5 números, se fosse 5, né? 6, 7, 8 e 9, a mediana é o número que está no meio, ou seja, eu separo esses dois para cá, separo esses dois para cá, o número que está no meio é o 7, ele é a mediana. A mediana é a mesma coisa que o segundo quartil, tá? Então, se eu falar de mediana e falar de segundo quartil, eu estou falando da mesma coisa, ok? Então, isso daí é apenas para que vocês entendam essa relação. Então, eu peguei e dividi a minha amostra, tá? Em 4 partes, né? Que eu digo a minha amostra, meus dados que eu coletei em 4 partes, e vou fazer análise disso, tá? A partir de uma formulazinha simples, que ela representa os dados coletados, tá? Eu gosto da análise dos quartis, que a gente chama de separatrizes, tanto do quartis quanto especificamente dos percentis também, porque ele dá uma informação muito interessante quando a gente está com um conjunto de dados muito grande. Então, e muito bem distribuído, tá? Que a gente não consegue visualizar. Então, vocês lembram lá do exercício da aula anterior, que a gente pediu para organizar aquela quantidade de ventiladores vendidos por dia na loja, né? Nós tínhamos lá, salvo engano, eram 90 números, né? Ou seja, foram coletadas 90 informações. A gente não consegue, olhando, mesmo organizando em rol, tirar conclusões seguras sobre o que aquilo ali representa. Né? Então, quando a gente vai organizar em quartis, a gente consegue ver melhor. Então, a informação que eu quero que vocês tenham daqui, que o primeiro quartil representa 25% dos elementos coletados. O segundo quartil, que coincide com a mediana, representa 50%. E o terceiro quartil, 75%. Né? Então, quando a gente for calcular, a gente vai entender, né? Eu fiz alguns exemplos, a interpretação desses números, ok? E é muito bacana, vocês vão perceber como é bacana a interpretação desses números, ok? Vamos lá. Então, primeira coisa, eu preciso calcular a posição do quartil. Pessoal, o que é a posição do quartil? É a posição onde está aquela classe, aquele quartil que eu quero calcular, tá? O I é exatamente isso, ou ele é o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, tá? O FAC aqui é a frequência acumulada da classe. Tá? E a fórmula, pessoal, é essa aqui. Ó. A fórmula vocês já estão acostumados com essas nomenclaturas, mas eu sempre faço questão de colocar. O LI aqui no início da fórmula é o limite inferior da classe. O N sempre vai ser o tamanho da amostra, né? Ou seja, a quantidade daquela amostra que eu estou coletando. Okay? A frequência acumulada é a frequência acumulada que a gente já sabe calcular, só que na fórmula, lembra? É a frequência acumulada anterior. Vocês já viram isso antes. Tá? Vocês já viram isso antes. Tá? O H é a amplitude e o FI é a frequência da classe. Simples. Vamos para analisar isso aqui já de posse dos dados de uma pesquisa estatística.
Tá? Vamos lá. Então, dado a tabela abaixo, os scores obtidos por um grupo de 58 alunos, tá? 58 alunos, aqui, ó. Tá? Matriculados em uma determinada disciplina. Calcule o primeiro e o terceiro quartil. Olha lá, pessoal. Volto novamente. Primeiro, tá vendo aqui, ó? Primeiro e terceiro quartil. O que quer dizer isso? Bem, quando eu analisar o primeiro quartil, eu vou analisar 25% dos elementos que compõem essa pesquisa. Quando eu analisar o terceiro quartil, eu vou analisar 75% dos elementos que compõem essa pesquisa. Então, é importante a gente saber... Só um minutinho, por favor. Então, pessoal, é só para que vocês entendam como é que funciona a fórmula, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. A fórmula é dessa maneira que a gente vai estar trabalhando. Então, vamos lá para o nosso exemplo de novo. Opa, eu quero calcular o primeiro e o terceiro quartil. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar, por que eu entender esse primeiro passo aqui, pessoal? Por que na fórmula, na posição aqui, ó, onde esse I vai representar o primeiro, o segundo ou o terceiro, por que essa fórmula é dividida por 4? Alguém sabe me dizer, não? Isso é uma pergunta aí, galera. Alguém sabe me dizer por que a fórmula, para eu encontrar a posição do quartil, eu divido por 4? Luan, tá aí? Tá ligado aí? Tem ideia por que a gente... Porque o quartil é em 4 partes. Exatamente isso. Óbvio, né? Ah, professor, é óbvio? É óbvio, é em 4 partes. E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque quando a gente mudar para decis e percentis, esse número aqui vai mudar, né? Ele não vai ser o 4, ele vai mudar. Então, é essa atenção que eu tenho que chamar para vocês. Por quê? Porque ali a gente está no afã de resolver, e aí a gente acha que quando a gente for calcular, por exemplo, os decis, eu esqueço e uso a fórmula do percentil ou do quartil, né? Aí eu me quebro. Por quê? Porque eu vou achar a posição errada. Então, eu tenho que estar muito ligado. Quando a gente pedir quartil, eu tenho que dividir por 4. Decis por 10 e percentis por 100, ok? Então, fiquem ligados nisso para que a gente não vai ter... Certo. Sim, Lua, já os números, a tabela vai ser dada, tá? Então, e o N também, tá? Então, aqui, por exemplo, qual é o valor do meu N? Qual é o valor do N aqui nessa minha tabela? Quanto é que é o meu N aqui? (58), exatamente, Luan. Meu N é 58, ok? Então, o N, gente, isso aqui é importante. Lembram do que eu falei para vocês? A tabela aqui ela está montadinha, né? Isso é só para ganhar tempo. Mas lembra que isso aqui, ó, a frequência acumulada, eu não vou dar. Eu já trouxe aqui para facilitar a vida de vocês, entendeu? Mas eu não vou dar a frequência acumulada. A frequência acumulada vocês vão calcular, ok? E como é que eu calculo a frequência acumulada? A soma da frequência, né? Então, 5 mais 12 vai ser 17, 17 mais 18 vai ser 35, 35 mais 14 vai ser 49, 49 mais 6 vai ser 55, 55 mais 3 vai dar 58, que é o tamanho da minha amostra. Tá? Então, essa parte de frequência acumulada aqui, nós não vamos dar. Ela está aqui e está em negrito, é justamente para que vocês saibam que isso daí eu tenho que calcular. Professor, então significa dizer o quê? Bem, significa dizer que vocês podem ter na prova uma tabela pronta, como essa aqui, ou vocês podem ter, e isso é muito provavelmente seja assim, ou vocês vão ter apenas os números em que vocês vão ter que calcular
a amplitude e montar a distribuição de frequência, tá? Então, aqui a tabela está montadinha só para a gente ganhar tempo. Mas a frequência acumulada aqui é a mesma coisa. Bem, vamos calcular, né? Já que está aqui o N, a primeira parte já está fácil. Por quê? Porque a minha fórmula diz que a posição do quartil vai ser o N dividido por 4. E é o que está aqui, né? Então, eu tenho a posição do primeiro quartil, porque ele quer do primeiro e do terceiro. A posição do primeiro quartil vai ser o 58 dividido por 4, vezes o I. O I é o quartil que ele quer. E está aqui, ó, o I é 1, que é esse mesmo 1 aqui. Então, 58 dividido por 4 vezes 1 é 14,5. Opa, 14,5, o que eu tenho que fazer? Tenho que ir lá na tabela, na parte de frequência acumulada, para achar onde é que está o meu 14,5. Bem, o meu 14,5, ele não está na primeira classe. Porque a frequência acumulada da primeira classe vai até o 5. Então, ele está na segunda classe, aqui, ó. Ele está aqui. Por que, professor, que ele está aqui? Como é que o senhor sabe? Porque a frequência acumulada aqui vai até 17. Ora, de 5 até 17, ele tem que estar na segunda classe. E o 14,5, que foi o primeiro quartil, ele está dentro dessa classe, ok? Então, eu já tenho que marcar essa linha inteira, porque é daqui que eu vou extrair os dados da minha fórmula. Como é que é isso, professor? Como é que eu vou extrair os dados da minha fórmula aqui? Opa, fiz besteira. Só um minutinho, pessoal. Como é que eu vou extrair os dados da minha fórmula aqui? Primeira coisa, eu vou ter que verificar aqui a classe. Bem, o primeiro quartil ele está nessa classe aqui, ó. O primeiro quartil que eu quero, ele está nessa classe, na segunda. Então, a segunda classe, eu tenho que o limite inferior da classe é o 45, o superior é o 55, a frequência é 12, a frequência da classe acumulada é 17 e a frequência anterior é 5. Esses são os dados que eu preciso levar para a minha fórmula, tá? E com um outro detalhe, tá? Com um outro detalhe. Qual é a amplitude dessa minha amostra? Qual é a amplitude dessa minha amostra? 45 menos 35 dá 10, 55 menos 45 dá 10, 65 menos 55 dá 10. Então, eu já sei que a minha amplitude, por ser constante, ela é 10, tá? Então, eu tenho essa informação aí. E aí, eu vou para a minha fórmula. Okay? A fórmula está aqui. Bem, a classe é 45, 55. Então, aplicando a fórmula, que é essa daqui, bem simples, não tem dificuldade, tá? Limite inferior, a posição do quartil, né? Menos a frequência acumulada anterior, vezes a amplitude dividido pela frequência da classe. Matemática, simples, tá? Primeiro quartil, o primeiro quartil é o 45, que é o limite da classe inferior, tá? 45 está aqui, tá? A posição do quartil que eu quero é o 14,5, que está aqui, menos a frequência acumulada anterior da classe, que eu mostrei para vocês. A frequência da classe é 17, anterior é a 5, vezes a amplitude, que é 10, dividido pela frequência da classe, que é 12. Onde é que está a frequência da classe, professor? Aqui, ó. A frequência da classe está aqui, ó. 12. Deixa eu mudar de... A frequência da classe está aqui, ó. 12. Tá vendo? 12. Então, basta eu substituir. E aqui é matemática mais uma vez, tá? Aqui é matemática mais uma vez. Então, não tem por que a gente se assustar. A fórmula, ela não muda. Okay? Então, eu vou ter o resultado disso aqui, dessa operação aqui, toda, tá? Se vocês forem calcular, vai dar 7,92, que eu vou somar com 45. O primeiro quartil, ele está em 50, vai me dar uma informação de 52,92.
professor, o que isso significa? Aí eu fiz questão de escrever para vocês, para quando vocês forem estudar, lembrarem, tá? O que significa esse número, 52,95. Eu quero dizer o seguinte, que o primeiro quarto desses meus dados, ou seja, 25% dos meus alunos, tá, tiveram a nota máxima de 52,92 pontos. Tá? Ou seja, eles tiveram quase 53 pontos, ou tiveram 53, tiraram 53 de média, de nota. Tá? Eu também posso falar o inverso, né? Eu sei que se até 25% tirar 52,92, significa dizer que os outros 75 estão acima disso, tiraram mais do que 52. Tá? Considerando que, isso aqui é muito parecido, considerando que 100, né, seria 10. Então, se eu fosse traduzir para o nosso dia a dia de professor, né, eu diria o seguinte, que quase que 25% dos meus alunos tiraram 5,3 na prova, né, arredondando. Esse 52,92 aí equivale a 5,3 quase, né? Se eu tirar esse zero. E eu posso dizer também que 75% dos meus alunos tiraram mais do que 5,3 de nota. Por que isso é importante, gente? Quando vocês forem calcular, né, que não é aqui o caso, quando vocês forem calcular a média dessa distribuição, vocês podem chegar, e provavelmente vão chegar, a um número diferente disso aqui, né? A média da turma, né? Qual é a média da turma? Qual é a nota, a nota média da turma? Pode ser que não esteja muito distante de 5,92. Tá? Ou, o que eu posso dizer também dessa informação? Eu posso dizer que mais da metade da turma, ou 1/3 da turma, né? Ficou 1/4 da turma, minto, né? Ficou com a nota até perto de 5,3. Ou eu posso dizer que 3/4 da turma passou da média, né? Se a média for considerada 50 pontos, 3/4 da turma está acima da média. Então, essas informações eu tiro para poder subsidiar meus dados, meu relatório, a minha inferência, com base nas outras medidas de posição, média, mediana, moda. Tá? E aí eu calculo o terceiro quartil, que é justamente o quê? Que é a outra informação que eu quero ter para contrapor a esse primeiro quartil. Professor, por que você não calcula o segundo quartil? Porque o segundo quartil é a mediana. Então, você já vai ter calculado lá atrás a mediana, né? Então, eu pulo para o terceiro quartil, porque aí eu analiso o primeiro quartil, o segundo quartil vai bater com a minha mediana, e o terceiro quartil é a mesma coisa, é o mesmo cálculo, considerando apenas uma substituição do I, né, que é 1 aqui no primeiro quartil, né, que eu mostrei para vocês. Já no terceiro quartil, esse I aqui é o 3. Então, eu vou ter o N, 58, dividido por 4, né, vezes 3. Opa, o meu terceiro quartil deu 43,5. De novo, volto lá na nossa tabela. Onde é que está a frequência acumulada que mostra 43,5? Bem, está provavelmente, né? Ele está aqui. Deixa eu mudar a cor agora. Ele esteja aqui. Por quê? Deixa eu ver se eu consigo um lugar mais. Por que ele está aqui? Porque, obviamente, o 43,5 ele está dentro da frequência acumulada de 40 até 49. Porque a anterior, 35, a frequência vai até 35. E eu achei 43,5. Então, eu tenho que trabalhar com essa faixa aqui, tá? Então, vamos confirmar lá. Vamos confirmar. Bem, 43,5, ok. A classe, aqui não é Q1 não, tá, gente? Aqui é Q3, tá? A classe, corrijam aí. A classe é a 1, 2, 3, 4, ela tá aqui, ó. Tá vendo?
onde o limite inferior é 65, o posterior é 75. Vou só corrigir aqui, isso aqui foi erro de digitação, aqui não é 1. Tá? Apaguem aqui, aqui é 3. Então, a faixa é essa aqui, o terceiro quartil está aqui, e aí, de novo, aplicação de fórmula, limite inferior a 65, o terceiro quartil eu calculei, está aqui, ó, 43,5. O 35, o que é o 35, pessoal? O que é o 35 aí? Perguntinha para vocês. Vamos lá, o que é o 35, Luan? Na fórmula. Professor, seria o complemento para 100% dos 75? Não, o 35 na fórmula é a frequência anterior acumulada. A frequência anterior acumulada à classe. Então, aqui, ó, o 49, então a frequência anterior da classe é 35. Assim como a frequência anterior do primeiro quartil era o 5. É muito importante ter isso na cabeça da gente, porque a gente costuma esquecer e os números nos levarem a essa conclusão aí que você levou, tá? Então, lembre-se que é a frequência anterior da classe, tá? Sempre anterior. Então, simples, né? Substitui, tá? O Luan está falando aqui. Substitui, tá? A amplitude vai mudar? Não vai mudar. Então, algumas coisas que não vão mudar é a amplitude. Por quê? Porque a amplitude é a mesma sempre. Agora, a frequência da classe muda? Muda, porque a frequência da classe que eu estou calculando anteriormente era 12. Agora, a frequência da classe é 14. Tá? Então, se você for lá na fórmula, a frequência da classe vai mudar. Aqui era 12, agora aqui é 14. E aí eu vou fazer essa conta toda e vou chegar nesse resultado, 71,7. Tá? Então, professor, o que quer dizer 71,7? Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. 71,7 quer dizer o seguinte, que 75% dos meus alunos, tá, obtiveram uma nota acima de 7, né? Se eu fosse traduzir aí, acima de 7, ou 71,7 pontos. Ok? Então, significa que 3/4 dessa turma ficou com uma boa nota, ficou acima de 71 pontos. Tá? Ou então, 25% desses alunos, dessa pesquisa, 25%, 1/4 desses alunos tiraram menos de 7. Ou seja, eu tenho que boa parte dessa minha turma, tá? Se eu considerar aí uma turma com 10, né? Quase 8 alunos tiraram mais do que 7 na prova, ou tiveram média mais do que 7. Isso quer dizer o quê, pessoal? Isso dá um contrapeso para a média, tá? Porque a média ela distorce em função de uma nota muito alta e de uma nota muito baixa. Então, ela distorce a informação. O quartil, não. O quartil, ele te dá o equilíbrio da informação, porque ele calcula, né, ele pega essa tua amostra e fatia. E aí ela te dá um pouco mais de precisão. Então, isso é importante a gente destacar. Quando a gente for trabalhar agora, no próximo slide, sobre DCIS, que é fatiar, em vez de 4, em 10, ou seja, eu estou cada vez mais minimizando a minha análise. Eu analiso o quartil, que é pegar minha amostra, né, meus dados, e dividir por 4, e esse daí já me dá um termômetro, porque a média eu faço... a média é suscetível a valores altos e baixos, mas quando eu vou cortando isso em parte, eu vou melhorando a análise. Então, quando eu partir agora para o DCIS, eu vou pegar aquela minha régua, que era dividida em 4, né? Aqui, ó, e vou dividir essa minha amostra em 10 partes. Tá? E aí eu vou afunilar a minha informação. E aí, pessoal, quem entendeu o quartil, os DCIS também não são difíceis. Tá? Eu pego a minha amostra, divido em 10 partes, tá? Simples, não tem dificuldade, vou dividir em 10 partes. A fórmula, aquilo que eu chamei a atenção,
tá? Vai ser o N, que é o tamanho da minha amostra, que vocês já estão careca de saber. Só que o tamanho da minha amostra eu não vou dividir em 4, como no quartil, eu vou dividir em 10. O I, ele vai continuar sendo de 1 a 9, porque no quartil ele era 1, 2 e 3, né? Já o meu I no quartil era até 3. Já no decil ele vai até 9, ok? Então, o que eu quero que vocês atentem? É para esses detalhes, para que vocês não confundam quartil com decil e com percentil. O restante não muda nada no sentido de análise das informações retiradas da tabela. Tá? As análises vão ser a mesma. Limite inferior da classe, tamanho da amostra, frequência acumulada anterior, que é a fórmula, amplitude da classe, a frequência absoluta, a mesma coisa. Tanto que eu vou usar o mesmo exemplo, tá? A mesma tabela, com os mesmos dados, tá? Para a gente fazer a análise dos decis, ok? Que é para vocês poderem, com calma, depois comparar uma com a outra. E aí, nessa aqui, eu estou pedindo para que vocês calculem, tá? O sexto decil, tá? Professor, o sexto decil. Sempre eu vou ter que calcular, no caso do quartil, o primeiro e o terceiro, né? O primeiro, o segundo, o terceiro. No caso dos decis, eu vou ter que calcular o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Não. Geralmente, pessoal, a gente vai pedir um ou dois. Ou seja, num decil, eu vou pedir lá, calcule o segundo decil e o sexto decil. Ou só um. Você não vai precisar calcular todos, ok? Não vai precisar calcular todos, apenas alguns. Então, no caso do sexto decil, está aqui, ó. A outra coisa que eu quero chamar a atenção, lembra lá o percentil, né? O percentil, o quartil. O quartil, né? Você era representado pela letra Q, né? Pós que o decentil é a letra D, tá? Então, isso daí é só para chamar a atenção para vocês. O 6 está aqui, significa que o meu I desse cálculo aqui é 6, tá? Meu I é 6. Aplicar a mesma coisa. 58 é o meu N, não é quartil, é decil, então eu divido por 10, multiplico por 6. Cheguei a 34,8. Vou lá na minha frequência acumulada. Opa, a frequência acumulada aqui, ó, dessa classe, vai até o 35. Significa que o 34,8 está aqui. Então, o que eu faço? Separo a classe. Porque é com essa classe aqui que eu vou trabalhar. Ok? Vou aplicar a fórmula. Bem, já sei que minha classe, o limite inferior é o 55, eu preciso dessa informação, que ela vem aqui na minha fórmula. A fórmula não muda, tá? A fórmula não muda. Então, o limite inferior é 55, ok? O decil que eu calculei, 34,8. Menos o 17, para não esquecer mais, a frequência acumulada anterior. Está aqui, ó, 17. Tá? A frequência acumulada anterior, 17, está aqui. Vezes a amplitude, que não mudou, porque continua 10, dividido pela frequência da classe. A frequência da classe está aqui, é o 18. E o resto é matemática. Qual o número que eu cheguei? Eu cheguei a 64,89. O que isso quer dizer? Como eu estou calculando o quê? O decil, né? Eu estou calculando o decil, e é o sexto decil, ou seja, o sexto decil é você botar aqui, ó, o sexto decil. É esse aqui, ó, pessoal. Significa que o sexto decil corresponde a 60% da minha amostra. Então, o que eu vou inferir aqui? O que eu vou inferir? O que eu vou inferir? Eu vou inferir que... Deixa eu dar uma limpada aqui, que o negócio está meio tumultuado. Eu já estou até passando de onde eu queria.
aqui. O que eu vou inferir? Que 60% dos alunos obtiveram nota inferior a 64,89. Tá? Ou quase, se eu fosse transformar isso aqui em notas decimais, seria 6,5. Então, 60% dos alunos tiveram nota inferior a 6,5. Tá? Ou 40%. Por que 40%? Porque se eu somar 60 mais 40 dá 100%, né? Então, os outros 40% tiveram nota acima de 64,89. Se eu for olhar nessa tabela, então eu posso dizer aqui, ó, 60% dos alunos tiraram até 64 pontos, né? Estou arredondando aqui, 64 pontos. E os outros 40% ficaram acima dos 64 pontos. É isso que quer dizer. Isso dá uma informação muito precisa para a gente, para eu entender como que está distribuída a minha pesquisa, né? A pesquisa dos meus alunos. Então, eu vou somando lá. Bem, eu já tenho, como eu estou trabalhando os mesmos dados, eu já tenho várias informações sobre essa pesquisa. Eu tenho a média, né? Eu não calculei aqui, mas a gente vai depois trabalhar um exercício na próxima aula dessa forma. Eu já tenho calculado a média, já tenho calculado a moda, já tenho calculado a mediana, tá? Já calculei o primeiro quartil, o terceiro quartil, e agora eu estou calculando o sexto decil. E aí eu vou juntando informações desses resultados para que eu possa concluir, né, inferir e fazer análise desses resultados. Ok? E aí a gente vai para a última parte aqui, que são os percentis. E aquilo que eu falei para vocês, quartil dividido por 4, decil dividido por 10, percentil, né, por 100, né, de percentual, eu divido por 100, ok? E aqui a fórmula é a mesma coisa. Lembrando que quartil eu represento pela letra Q, decil eu represento pela letra D, e, obviamente, percentil eu vou representar pela letra P. Então, primeiro, né? Primeiro, né? Aqui eu vou de percentual, tá? Aqui é percentual, repara, ó, percentual. Tá? Aqui e aqui é quartil, decil. E aí a mesma coisa. Tá? Aqui eu vou, o meu I vai de 1 até 99. A fórmula é a mesma, não muda. Tá? Aqui tem um Izinho, limite inferior. A fórmula é a mesma, ou seja, eu só vou mudar o Pzinho aqui, né? Ou vai ser P, ou vai ser Q, ou vai ser D, né? Aqui a mesma coisa. Tá? Aqui eu vou mudar, ou vai ser P, ou vai ser Q, ou vai ser D. E aqui eu vou mudar dependendo do que eu quero calcular. Obviamente, o que eu quero dizer aqui? Que aqui eu vou trabalhar mais detalhadamente os meus dados. Por quê? Porque eu estou separando isso daqui em 100 partes, traduzindo em miúdo, né? Eu estou separando a minha pesquisa em 100 partes. Quando eu trabalho no quartil, eu estou analisando em 4 partes, decentil, indecil, em 10 partes. Aqui eu já vou diluir a minha análise em 100 partes. Okay? Então, e essas informações elas vão sempre complementando. Então, vamos para o mesmo exemplo, tá? O mesmo exemplo, justamente para a gente ter um entendimento completo. Está aqui o mesmo exemplo, tá? Os mesmos 58 alunos, só que aqui eu estou pedindo para vocês calcularem para mim o percentil de ordem 23, ou seja, o meu I vai ser igual a 23. A mesma tabela, o N é 58, a frequência acumulada está aqui, não muda nada na tabela. Vamos seguir em frente. Deixa eu apagar aqui para não poluir. Bem, vamos calcular o percentil de 23ª ordem. Então, aqui a fórmula, o N é 58, não muda. Percentil por 100 e o I é 23. Faço a continha, chego no 13,4.
Vou buscar onde é que está o 13,4. Está na primeira classe? Não, mas está na segunda. Então, eu já sei que eu vou separar aqui, ó, Por quê? Porque o meu 13,4 está dentro dessa frequência acumulada. Já tenho todas as informações. Limite inferior 45, está aqui na fórmula. 13,4 é o percentil que eu achei. O 5 é a frequência anterior acumulada, aqui. Tá? O 12 é a frequência da classe. A amplitude não muda e não vai mudar, porque eu estou trabalhando com a mesma tabela, 10. E essa soma, e esse resultado aqui vai me dar 51,95. O que eu quero dizer é que 23% dos alunos obtiveram nota inferior a 51,95 pontos, tá? Ou 77, por que 77? Porque se eu pegar 77 e somar com 23, isso aqui vai dar 100%, tá? Então, é por isso que eu estou falando de 77. Alcançaram aí? Então, 77 tiveram nota acima de 51,95. Agora, olha que coisa interessante. Grave esse número aqui, ó. 51,95, 23%. Tá? Se você vier aqui, na primeira tabela em que a gente calculou os quartis, desse exercício aqui, ó. Deixa eu limpar, que o negócio ficou tumultuado aqui. Vocês vão ver como a informação é interessante e como os dados eles realmente estão certos. Ó, lá é 23, né? Aqui é 25%, ficou com 52,92. Lá ficou com 51, mas porque aqui é 23%, né? Ou seja, realmente boa parte da turma, 1/4 da turma, ficou realmente com nota acima de 50. Confirmado tanto no primeiro quartil, quanto no 23º percentil, que é aqui, ó. As notas estão realmente, boa parte da turma tirou mais do que 5, tá? Boa parte da turma tirou, 1/4 da turma tirou acima de boa parte da turma tirou mais do que 50, quase 52 pontos. Qual é o objetivo disso, pessoal? A gente cruzar informações. Como é que eu vou escolher dessas ferramentas que eu vou utilizar para minha análise? Vai depender do tipo de pesquisa que você fez. Tá? E, obviamente, volto a falar, ninguém vai fazer essa conta, né, quando a gente estiver trabalhando, essa conta em mãos. Tá? Mas, quando eu tabulo isso, imagina só, eu calculo os percentis todinhos, o primeiro, o segundo, os quartis, depois os decis, depois os percentis, e tabulo, jogo isso num gráfico, eu consigo visualmente enxergar a distribuição disso de forma melhor. Tá? Então, qualquer tipo de pesquisa, principalmente esse tipo de pesquisa aqui, considerando só medidas de posição, tá? A gente faz, por exemplo, muito em pesquisa de clima organizacional, porque a gente faz essa pesquisa com os funcionários para saber o nível de satisfação deles e aí a gente pede para eles pontuarem sempre de 0 a 10, 0 a 10, 0 a 10, 0 a 10. Depois a gente pega isso e faz toda uma análise estatística. Tá? Porque quando a gente trabalha com pontuação, a gente tem informações mais precisas daquilo que a gente quer medir. E essas informações elas não podem ser analisadas somente com aquelas medidas de posição tradicionais, média, mediana e moda. Porque aí eu não consigo visualmente ver de que forma está se comportando no detalhe os dados que eu coletei. Então, para a gente caminhar para o fim, as medidas de separatrizes, tanto os quartis, os decis, os percentis, nos permitem uma análise ajustada, uma análise mais fina, mais detalhada dos meus dados brutos, meus dados pesquisados. Porque se eu faço isso, eu consigo minuciosamente entender
o comportamento desses meus dados. Para aí sim, junto com outras que a gente vai estudar a partir da próxima semana, mas que não entram, quem não estava no começo da aula, a nossa disciplina vai ser da próxima, o conteúdo da próxima avaliação vai até aqui, tá? Desde cálculo de amplitude até percentis, esse é o conteúdo da próxima avaliação, mas já após, a próxima aula, nós já vamos trabalhar com medidas de dispersão, que é para ver até que ponto esses dados que eu calculei até aqui estão realmente, são representativos, não estão dispersos. Então, nós vamos calcular desvio padrão, variância, que é outro conteúdo que não entra para essa próxima avaliação. Mas até aqui é importante que a gente saiba que essas medidas separatrizes nos dão o ajuste fino daquilo que a gente viu de média, moda e mediana. Então, eles não se contrapõem, eles se complementam, para que eu possa ter informações mais detalhadas da minha pesquisa. E aí, para a gente finalizar, para que vocês possam... Eu deixei aí alguns exercícios simples, tá? Meio que revisando o que a gente já viu, tá? Aqui, ó, nessa última parte, vocês vão calcular a mediana para dados não agrupados, agrupados em frequência simples e agrupados em frequência de classe. Calcular a moda, dados não agrupados, frequência simples e frequências, distribuição de frequências em classes. Calcular abaixo aqui, ó, distribuição. Aí aqui, ó, pessoal, o que eu quero que vocês observem? Aqui você vai calcular o quê? O segundo decil, o quarto percentil e o terceiro quartil, tá? Então, para quê? Para isso aqui, ok? Então, diferente do que eu falei, o I aqui no primeiro decil vai ser 2, tá? No percentil, o I vai ser 4 e no quartil, o I vai ser 3. Aqui eu vou dividir por 4, aqui eu vou dividir por 100, né? Não estou dizendo I, tá, gente? Estou só dizendo o tamanho da mão. E aqui eu vou dividir por 10. O que eu tenho que saber, gente? Eu tenho que saber o tamanho, o N. E aí já é com vocês, tá? Então, o N é simples. Professor, o senhor montou aí a tabela de forma diferente. É só para vocês se acostumarem com outra forma. Mas essa tabela é igualzinho... Oi? Nesse caso aí, a última, a gente vai ter que também montar, né, a frequência acumulada, não é? Isso, exatamente. Ela só está disposta na horizontal, tá, gente? Mas é a mesma coisa. A frequência acumulada aqui, ó, 3, 3 mais 8, 8 mais 18, 18 mais 22, 22 mais 24, tá? É só a forma da apresentação para poder caber aqui numa folha só, senão ia ficar gigante. Mas tá bem simples. Só tem um detalhe para a gente caminhar para o encerramento da aula. É essa tabelinha aqui. Essa aqui é uma... Não é pegadinha, porque eu não gosto dessa expressão pegadinha, mas lembra da última aula que eu falei que vocês teriam que complementar, criar, preencher uma tabela? Aqui, ó. Tá aqui a tabela. A única informação que eu vou dar para vocês, que vocês não têm, tá? É essa última aqui, ó. Esse FR. O que é o FR? Anotem aí. Vocês já calcularam, só mudaram o nome. O FR é a frequência relativa. Professor, o que é a frequência relativa? É a frequência absoluta, o FI aqui, ó. Ok? Essa coluninha aqui. Dividido pelo N. Dividido pelo N. Opa, ficou demais esse meu N. Dividido pelo N. Grave essa formulazinha. Só que para quem está ligado, vai perguntar assim, professor, eu não estou vendo qual é o N, mas tem uma dica aí que eu já dei em aulas anteriores, tá? Esse F aqui, pessoal, é a frequência, esse F maiúsculo, tá? Considerem isso daí como a frequência acumulada, tá?
esse F maiúsculo aqui? É porque esse exercício aqui, o livro trata o FI como frequência acumulada, o FI maiúsculo. Então, isso aqui é a frequência acumulada, tá? Esse FI é a mesma coisa que frequência acumulada. Oh, meu pai. Ah, então, aqui está a frequência acumulada. Tem uma dica que eu já falei várias vezes. Como é que quando é que o N é igual à frequência acumulada, né? Então, a partir daí, vocês vão montar a tabela. Isso é legal. Por exemplo, é muito fácil de eu já ver uma informação aqui. Tá ouvindo aí, Lene? Estou ouvindo, sim, senhor. Qual é a amplitude dessa classe aí, dessa tabela? 3. Pois é. Então, lembra que eu falei que a amplitude é constante? Então, aí eu já montei. Já sei qual é. Ok. Se a amplitude é 3, eu vou reduzir para cima e vou somar para baixo 3. E aí eu vou chegar na amplitude. Então, por exemplo, a próxima classe vai ser 65, 68 a 71, 71 a 74 e assim vai. Então, essa aqui tá facinho. Eu quero que vocês tentem fazer, porque isso é um exercício de, acima de tudo, matemático, de raciocínio, entendeu? Porque você vai ter que saber essas relações entre essas colunas. E aí, qualquer dúvida, vocês vão me chamando durante o resto da semana no WhatsApp, tá? Para poder tirar dúvida. Porque o restante é puramente conta. E aí não tem dificuldade alguma, é só conta. Essa tabelinha aqui é para vocês exercitarem os conhecimentos teóricos, tá? Porque ele não tem cálculo. Ele é só montagem da tabela, não tem cálculo de nada. É só para eu montar a tabela. Mas para eu montar a tabela, eu preciso ter as noções. A outra coisa que eu quero chamar a atenção é esse PM. O que é o PM, pessoal? É o ponto médio. O que é o ponto médio? Lembra? É a somatório dos limites dividido por 2. Tá? Então, se eu fosse preencher aqui, ó, vocês que estão com calculadora, qual é o ponto médio? 62 mais 65, não é isso? Quanto é que dá isso aqui? 127 dividido por 2. Quanto é que dá essa conta aqui? Quem está de calculadora, quanto dá essa conta aqui? Luan, quanto é que dá essa conta aqui, Luan? Perfeito. 63,5. Agora, professor, o que tem de relação aqui? Qual a diferença de 66,5 para 63,5? 3. E 3 é o quê? A amplitude. Percebeu? Então, eu sei que a próxima classe, o ponto médio vai ser o quê? 69,5. Porque eu vou somar 3. Vou somando 3, vou somando 3. Porque se aqui a amplitude é fixa, o ponto médio é fixo também. Então, isso tudo é só para a gente testar o raciocínio e brincar com a tabela. Ok, pessoal? Bem, semana que vem a gente corrige, ok? E eu dou aula aqui, estou encerrando a aula. Professor, passando aí para o senhor a bola, qualquer coisa estou à disposição. Tá certo, professor. Obrigado, uma boa noite. Nada. Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.